Capítulo 21. Na manhã seguinte, eu já tinha montado uma planilha com tudo o que queria fazer. Primeiro, verificar se todos os impostos estavam em dia, pois se o ITR não estivesse totalmente quitado, teríamos mais um problema. Depois, ir ao banco conferir com o gerente todos os empréstimos que haviam sido feitos e, claro, ver se papai tinha dinheiro em sua conta pessoal. Afinal, tínhamos que fazer um levantamento de tudo, nos preparando para o momento em que Gregório executasse os títulos extrajudiciais. Por suas atitudes, eu tinha certeza de que o faria em breve. Pedro me acompanhou, pois precisava resolver uns assuntos em sua casa. Ele e Tatiana estavam arrumando tudo para voltarem para lá, o mais tardar no dia seguinte. A Borborema era um pouco longe para ele trabalhar, e os conflitos constantes entre Henrique e a esposa o estavam aborrecendo. Ficamos em Siqueira até quase 1 hora da tarde, e eu aproveitei para tomar um sorvete na sorveteria de seu Dimas. O lugar estava muito mais moderno do que quando eu era moça, e as crianças entravam e saíam do estabelecimento sem parar, pois fazia um calor escaldante. Nem parecia o mesmo lugar. O velho senhor Dimas reconheceu-me assim que lhe fiz o meu pedido, casquinha de morango e uva. Conversei com ele e Dona Valéria por algum tempo. Ainda eram os mesmos, mas alegavam que eu estava muito diferente, mais formosa, dizia Dona Valéria, e mais séria, dizia seu Dimas. Falamos um pouco sobre a morte de papai e eu acabei me sentindo triste. Não era algo agradável de se falar, era tudo muito recente. Então eu e meu irmão retornamos para a fazenda. Pedro, por que Henrique e Tatiana não se dão bem? Perguntei enquanto atravessávamos o Alecrim. O bairro continuava o mesmo, aos meus olhos, uma das poucas paisagens que não havia mudado drasticamente. Não tenho a mínima ideia. Henrique simplesmente diz que a odeia e ela diz que ele é um grosseiro. Já desisti de tentar entender esta rixa. Pedro parecia triste por conta das confusões entre os dois. Eu conseguia entendê-lo, pois se dava muito bem com o irmão e amava sua esposa. Prometi para mim mesma que descobriria os motivos de tais brigas, custasse o que custasse. Quando chegamos, o namorado de Marcela estava de saída. Bernardo parecia um pouco abatido, mas, por não conhecê-lo muito bem, tentei não opinar em nada. O calor estava tão sufocante que até o vento estava quente e eu não conseguia pensar com um mormaço abafado. Já almoçaram, meus filhos? Perguntou mamãe, vindo nos receber à porta de casa. Dissemos que sim e eu ainda completei que iria até o rio nadar um pouco para refrescar. Foi o que eu fiz. Peguei uma toalha de banho e vesti uma roupa bastante curta para caminhar até o local. Não iria cavalgar, pois não estava com paciência para montar naquele momento. Demorou certo tempo até que comecei a escutar os murmúrios da água. Mas quando cheguei mais perto, não escutei somente o rio seguindo seu curso. Havia algo mais ali. Discretamente adentrei o pequeno capão de mato próximo à margem e me escondi atrás de uma árvore, onde dava para avistar todo o riacho. Não pude acreditar no que meus olhos avistaram. Era algo que eu jamais, em hipótese alguma, iria imaginar. Tatiana estava enroscada nos braços de Henrique e gemia tanto que era impossível não perceber o que estavam fazendo. Henrique a havia encostado em uma pedra e consumia o seu corpo com certa brutalidade, provocando pequenas ondas na água. O que eu deveria fazer? Mostrar a eles que estava vendo tudo? Naquele momento, senti muita pena de Pedro, pois ele amava Tatiana de forma sincera. Sentimento este que percebi não era correspondido por ela.
Não posso fazer isso, Henrique. Ah, me solte, ouvia dizer entre gemidos. Pode, pode sim. Largue meu irmão e seja só minha, Tati. Quando começamos, eu lhe disse que era apenas uma aventura. Estava entediada e só isso. Eu não posso abandonar o Pedro, eu o amo. Redarguiu a mulher, tentando repelir meu irmão. Não parece amá-lo, tanto enquanto geme como uma vagabunda nos meus braços. Na verdade, parece me procurar mais do que procura a ele. Henrique a agarrou novamente e beijou-a nos lábios, como um animal demarcando território. Está me ofendendo, pare. Ela novamente o empurrou. É a última vez. Vamos voltar para a cidade, quero viver em paz com ele. Eu amo o seu irmão. Você foi um erro em minha vida. Ela se encolheu toda e ele continuou a acariciando. Tomou-lhe o seio direito e deleitava-se nele de forma faminta. Por favor, deixe-me ir. Vai se arrepender, Tati. Sou melhor que ele. Sabe disso. Não sei para que tanta teimosia. Você me ama. Se derrete nos meus braços, procura-me todas as noites. Ela desferiu uma bofetada no rosto de meu irmão e ele começou a rir, massageando o local. Diz que não é verdade. Procura-me feito uma louca, faz todas as minhas vontades em troca de prazer. Não sei como pode se deitar com Pedro depois de tantas loucuras que fez comigo. Já disse que é um erro, deixe-me levantar. Pedro é um homem bom, quero ter filhos com ele e formar uma família. Por favor, não me tente mais. Tatiana se moveu e saiu da água. Pegou suas roupas e começou a se vestir. Observei que estava chorando. Não sei se de remorso ou por ter que deixar o amante. Quero ser feliz, Henrique. Lembra quando nos conhecemos? Eu te disse isso. Mas você me disse que jamais queria se casar e formar uma família. Então eu escolhi Pedro e quero ficar com ele. Sua vez comigo já passou. E mesmo assim, corre para meus braços para te satisfazer, não é? É isso que você é, Tatiana, uma vadia. Não tem escrúpulos e eu sempre soube disso. Por isso não te quis para ser minha mulher. Agora, até me iludi pensando em fugir contigo, mas não vale a pena. Pobre Pedro, merece uma mulher melhor que você. Henrique havia saído do Rio também e estava muito próximo a Tatiana. Ela chorava compulsivamente, mas mesmo assim esbofeteou-o novamente. No fundo, achei que ele mais do que mereceu a bofetada. Não fale assim comigo. Sempre fui honesta. Deixei-me levar porque no fundo te amei muito. Mas seu irmão merece respeito. O mais errado aqui é você. Você que me tentou, que me recebeu em sua cama, que me deixou maluca de desejo e traiu a confiança de seu próprio irmão. Não atire pedra porque santa você não é. Tatiana saiu correndo em direção à casa grande. Encolhi-me mais atrás da árvore para que ela não me visse. Não iria surpreendê-la, pois parecia desesperada e ao mesmo tempo determinada em deixar o romance com Henrique de lado e voltar para o marido traído. Até conseguia compreendê-la pelo que havia escutado, mas Henrique, este não escaparia da minha fúria. Ele ainda estava despido quando apareci por detrás das árvores, batendo palmas de forma irônica. Quando me viu, achei que iria ter um infarto. Pegou as roupas o mais rápido que pôde e vestiu-as de qualquer jeito, apenas para cobrir suas vergonhas. Henrique naquele momento parecia um estranho para mim, pois eu ainda estava horrorizada com a cena que havia presenciado. O que está fazendo aqui, Anabel? Não estava na cidade com Pedro? Sua pergunta pareceu-me tão óbvia que comecei a rir de nervoso. Quem ele achava que eu era? Alguma idiota? Você disse bem, eu estava. Mas cheguei a tempo de ver algo que eu nunca, jamais imaginaria que fosse possível. Ele ficou pálido diante de minhas palavras,
como se adivinhando que eu havia visto ele e Tatiana. Como tem coragem de olhar para Pedro depois de ficar com sua esposa? Você, do que está falando? Não acreditei que ele ainda iria tentar desconversar. Nunca pensei que meu irmão caçula fosse tão deplorável. Não tente se fazer de desentendido. Eu vi tudo e escutei tudo. Então sua implicância com Tatiana era apenas uma fachada para poder desfrutá-la. Não acredito que foi capaz disso, Henrique. Meu irmão parecia nervoso, passou as mãos no cabelo e engoliu em seco. Pretende contar para o Pedro? Minha vontade era dizer que sim. Queria abrir os olhos de meu irmão. Mas eu não me sentia no direito de destruir sua aparente felicidade. Quero entender os motivos, Henrique, por quê? Pedro sofre amargamente com este aparente desentendimento entre você e a esposa dele, mas, pelo que vejo, se entendem mais do que bem. Tanto que não são nem um pouco discretos. Dei um sorriso irônico, revirando os olhos em desaprovação. Dava para ouvir os gemidos dela de longe. Eu a conheci primeiro. Gostava até. Ficamos algumas vezes, mas Tatiana queria namorar sério e eu não. Não sou homem de ficar preso. Ele suspirou fundo, encostando-se a uma pedra. Entenda, não sou homem de uma só. Então, Tati firmou um namoro com Pedro e não demorou muito para que se casassem. Mas a paixão que existia entre nós permaneceu. Fiquei frustrado com ela, pois dizia me amar e me esqueceu bem rápido para se casar com Pedro. Com a doença do nosso pai, começamos a ficar próximos e aconteceu. Não sei o que dizer sobre isso, somente aconteceu. Você não tem vergonha na cara. Está me mostrando que se tornou um cafajeste de primeira linha. Tantas mulheres neste mundo e tem que pegar justo aqui a esposa do teu irmão. Não resisti e acabei esbofeteando Henrique com toda a força que encontrei. Tome juízo! Não irei contar nada para Pedro, sei que ele irá sofrer, pois ama Tatiana, mas quero que se afaste desta mulher. Bel, desculpe-me. Ele abaixou o olhar como a criança que corria para mim, sempre que estava encrencada. Não tem que pedir desculpas para mim, mas sim para você mesmo, pois foi capaz de trair nosso próprio irmão, sangue de seu sangue. Isso é inaceitável. Perdi toda a admiração por ti, meu irmão. Achei que tivesse boa índole, mas vejo que não. Depois dizem que eu trouxe vergonha a esta família. Dei-lhe as costas e adentrei a parte rasa do rio para atravessá-lo. Naquele momento, apenas um lugar do mundo parecia-me longe, o suficiente de todos os problemas alheios, a cabana. Parecia que eu havia chegado ali para descobrir todos os podres que aquelas terras presenciavam diariamente, desde barganhas ilegais a romances proibidos. Por quê? Por que eu tinha que descobrir as coisas? A responsabilidade de carregá-las dentro de mim era quase insuportável. Procurei pela cabana, pois eu nunca conseguia acertar a trilha certa e assim que a avistei apressei o passo. Queria adentrá-la e recordar os momentos em que estive ali com Lisandro, naquela noite tempestuosa e no dia em que papai morreu. Parecia que havia sido há uma eternidade. Assim que empurrei a porta, avistei para minha surpresa Lisandro sentado na mesinha com um monte de papéis sobre ela. Naquele instante esqueci-me de tudo. Só existia ele ali na minha frente, com uma postura tão séria que demorou a me notar. Estou atrapalhando? Perguntei assim que cerrei a porta. Para minha surpresa, ele apenas sorriu, um sorriso tão diferente dos que havia dirigido a mim que me senti confusa. Não, na verdade estava pensando em você neste instante. Senti meu coração saltitar dentro do peito quando o ouvi dizer isso.
Na minha mente imaginei mil coisas que poderiam justificar tais pensamentos. Acredito que tenha ficado com uma expressão patética no rosto. Sério? O que estava pensando? Atrevi-me a perguntar e então ele retirou os óculos e me estendeu um papel, chamando-me com o dedo para que me aproximasse. Veja, eu estava fazendo um balanço da renda mensal da Borborema. Acredito que isso possa te ajudar. Relaxei a postura imediatamente. Lógico que o assunto era profissional. Lisandro não pensava em mim de forma especial. Não pensava em mim como pensava em Ritinha. A renda aumentou praticamente 6%, desde que começamos a fabricar queijos frescos para vender na feira. Nós tivemos esta ideia depois que as vacas aumentaram muito a produção de leite e o resfriador já não estava mais dando conta. As mulheres começaram a fazer queijos e levamos para a feira. Parece que é uma sensação. Eles são vendidos a R$ 9,00 o quilo e isso nos garante um lucro de quase 70%, tirando as despesas todas para a produção. Jura? Isso é ótimo! Se investirmos na produção destes queijos, também para revender em comércios, podemos ter mais lucro e arrecadar algum dinheiro para pagar a dívida. Comentei bastante alegre, até me esqueci de que havia ficado chateada por Lisandro não ter dito que que pensava em mim, de outra forma que não fosse profissional. Hoje eu verifiquei tudo referente à fazenda. Ao menos os impostos estão em dia. E descobri que meu pai tinha um pouco de dinheiro no banco. Não é muito, mas já é um começo. Sim, aparentemente este é um bom investimento momentâneo, que tem chances de dar certo e nos ajudar, pois é feito da sobra do leite. É uma renda extra e com o tempo vamos pensar em mais alguma coisa para arrecadar dinheiro mais rapidamente. Fiquei orgulhosa dele. Trabalhava com um afinco admirável. Nunca parecia se cansar, nem mesmo quando eu o chateava. Obrigada, disse um tanto constrangida, mas me sentindo na obrigação de o fazer. Eu não sei o que faria sem sua ajuda neste momento. Não estou fazendo mais do que exercer minha função, Anabel. Ele ficou um tanto sem graça e começou a guardar os papéis dentro de uma pasta executiva, muito parecida com as que eu vi no escritório de papai. Aliás, é para isso que vocês me pagam. Eu sei, mas eu gosto de pessoas eficientes. E você tem sido brilhante. Prometo que quando sairmos desta situação, eu aumentarei o seu salário. Era justo, pensei, pois ele trabalhava todo o momento. E era tão cuidadoso que naquele instante tive certeza de que a fazenda caiu em ruínas por conta da irresponsabilidade de papai e não pela incompetência de seu pessoal. Eu agradeço, a intenção é boa. Ele começou a rir e eu caminhei até a cama sentando-me na mesma. De fato, ele tinha motivos para rir, pois iria demorar muito até que tivéssemos condições de aumentar-lhe o salário. Lisandro, chamei-o. Precisava desabafar algumas coisas e me sentia tão à vontade com ele que não pensei duas vezes para escolhê-lo como confidente. Diga. Seu tom de voz pareceu-me muito prestativo e ele se virou em minha direção, como se para prestar atenção no que eu tinha a lhe falar. Mudando totalmente de assunto, o que você faria se descobrisse algo que poderia magoar alguém que você ama, mas que não deixa de ser sério? Depende, respondeu-me ainda pensativo. Primeiramente, eu me colocaria no lugar da pessoa que seria magoada. Se acontecesse comigo, o que eu faria? Entende o que quero dizer? Sim, estava pensativa. Se eu fosse Pedro, eu gostaria que me contassem da traição ou preferiria continuar vivendo na mentira? Sabe, tem coisas que não devemos nos meter, mesmo que sejam muito sérias, pois podemos ser considerados pessoas más e egoístas. Ele tinha razão. Era uma das coisas que eu mais apreciava em Lisandro. Ele sempre parecia saber o que falar em horas difíceis. Bom,
Espero ter ajudado. Agora está ficando tarde, eu preciso ir embora. Tudo bem. A ideia não me agradou, mas eu não podia fazer nada. Levantei-me e olhei-o nos olhos. Lisandro estava imaculado naquele instante. Tirava-me o fôlego. Como conseguia me fazer ficar naquele estado? Mais uma vez, obrigada por sua ajuda. Estou às ordens, senhorita. Ele botou o chapéu na cabeça e fez um breve aceno antes de sair, com suas pastas debaixo do braço. Senti minhas pernas amolecerem e acabei me sentando na cama novamente. O calor dentro de mim até havia aumentado. Lisandro despertava uma Anabel que eu ainda não conhecia muito bem. Uma mulher que queria se sentir desejada, que era ousada e um tanto impulsiva, mas que eu tentava reprimir a todo custo. Não podia deixá-la se apossar de mim, pois podia fazer coisas das quais me arrependeria mais tarde. Voltei para o riacho depois de muito tempo e fiz o que realmente queria, nadei. A água estava deliciosa e refrescou-me muito mais do que o corpo. Purificou a minha alma. Decidi, recostada nas pedras das margens, que não iria contar nada a Pedro. Se ele tivesse que descobrir algum deslize de sua mulher, que descobrisse por conta. Não iria me meter. Centraria todas as minhas energias nos nossos problemas financeiros e encontraria a saída. Eu nunca havia falhado. E não seria naquele momento que falharia. Quando saí do rio, já era muito tarde e o sol estava se pondo. Sentia-me renovada. Caminhei de volta para a casa me sentindo tão leve que era como se eu tivesse 20 anos novamente. O corpo até poderia não estar tão fresco como em outrora, mas a mente estava. Ah, a mente estava. Lisandro e o seu jeito singular de ser conseguia me tirar do sério. Eu já não estava tão preocupada com isso. Na verdade, estava gostando daquela sensação de liberdade.